PlayStation 3 é o videogame de sétima geração da Sony, lançado lá no ano de 2006. Será que ele vale a pena no ano de 2024? Bom, é o que eu vou responder neste vídeo, comentando os pontos negativos e os pontos negativos. E será que ele vale a pena no ano de 2024? É o que eu vou responder neste vídeo. Eu irei comentar os pontos negativos e os pontos positivos de se adquirir este console. Então, bom, vamos lá. Começando com um ponto positivo, o PS3 tem uma vasta biblioteca de jogos, que vão desde os exclusivos da Sony, como por exemplo The Last of Us, God of War, Uncharted, a jogos third party como os Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 9, enfim, muito jogo bom, muita continuação dos clássicos do PlayStation 2. E além disso, aí tem jogos assim, tipo Angry Birds, assim, tá, isso é que eu não vou, tô de brincadeira aqui, mas só pra mostrar como tem muito jogo pra PS3, até joguinho que era de celular na época, o pessoal portou pro PS3. Ainda comentando sobre os jogos, outro ponto muito positivo do PlayStation 3 é o fato de que, por ele ter sido bem distribuído no Brasil, você encontra facilmente jogo de PS3, os principais jogos, por exemplo, Last of Us, God of War, Call of Duty, Assassin's Creed, os principais você encontra facilmente por um preço acessível, na faixa de uns 30, 50 reais, por aí. GTA V, por exemplo. Você só vai achar mais caro realmente os jogos que tiveram uma distribuição menor, tipo um Dragon Ball Budokai HD Collection. Esse jogo já é mais caro. Dragon Ball Burst Limit também. Mas os jogos principais do PS3 você acha fácil, até original, como eu estou falando, bem acessível. E além disso, o PS3 tem o REM, que aí é o grande pulo do gato do PS3. Até esse ponto o PS3 e o Xbox 360 estarem empatados em teoria, o REM desempata a situação. Porque por ele ser um homebrew que possibilita você abaixar os jogos para Play 3, você consegue jogar praticamente qualquer jogo de PS3 facilmente, só baixando ele, tanto passando por um pendrive do pendrive para o Play 3 ou baixando direto do PS3. Um ponto, uma ressalva se fazer, é que infelizmente a taxa de velocidade do download do PS3 é lenta. Então, se você for baixar um jogo por esse modo, o download vai demorar. O jogo, por exemplo, um jogo de 5 GB vai demorar cerca de uma hora para cima para baixar. Então, um ponto negativo a questão da taxa de download. Mas o ponto positivo é ter o REM, porque por exemplo, 360 só tem desbloqueio interno. Você vai ter que comprar um já pronto. O REM não, o REM você mesmo pode instalar e a instalação é fácil, não tem que mexer dentro do PS3, ele continua original por dentro. E ainda falando sobre o REM, por ele conseguir meio que mexer internamente no PS3, você vai conseguir rodar os jogos de PlayStation 2 e PlayStation 1 no PS3. Só que aí vai ter uma questão. Por exemplo, eu estou jogando aqui o jogo Corrida Maluca do PS2. O PS3 não roda nativamente o PlayStation 2. Ele roda por software. Então, por exemplo, se você colocar um disco de PS2 no PS3, ele não vai ler. Mesmo sendo original, ele não vai ler. Os primeiros modelos do PS3 FAT eram retrocompatíveis nativamente com o PS2. Porém, todos os outros, o Slim, os modelos FAT posteriores, não são. Então, neles não tem como você jogar o PS2 nativamente. Porém, por software dá para jogar e é bem aceitável a qualidade. Vocês estão vendo aqui o jogo da Corrida Maluca, que é um jogo levinho, rodando de boa. Por exemplo, depois eu vou botar outro jogo para mostrar também. Aqui agora rodando o Dragon Ball Tenkaichi 3. Por exemplo, esse jogo roda 99%. Em alguns momentos você vai notar uma leve queda na taxa de quadros. É um jogo completamente jogável no PS3. Porém, para quem jogou há muito tempo no PS2 vai notar a diferença. Então o comentário foi o seguinte, tipo, se você quiser comprar um PS3 para jogar PS2, não é tão interessante. A não ser que seja aquele modelo que eu falei, o primeiro modelo do PS2 FAT, que é retrocompatível 100% ali,
talvez sim. Mas os outros, o Slim, o Super Slim, esquece. Assim, dá pra brincar o PS2 com ele, mas tipo, com uma máquina de PS2 vale mais a pena o próprio PlayStation 2. Continuando aqui no tema da retrocompatibilidade, o PS3 também roda os jogos de PSP, mas é o mesmo estilo do PS2, é uma coisa assim que não é 100%, é por software, mas dá para jogar também. E PS1. No caso do PlayStation 1, o PS3 roda 100% do PS1. Se você colocar um disco de Play 1 no PS3, com o REM, ele vai ler o disco normalmente. Então, para jogar PS1, uma excelente escolha o PlayStation 3. Porque roda nativo, não tem travamento, não tem essa coisa, jogo tal funciona, jogo tal não funciona. Não. Todo jogo funciona, é só botar dentro do PS3 que vai rodar. Ou baixar. E agora, comentando sobre os acessórios do PlayStation 3. E aí também entra outro ponto positivo. Em questão de cabos, o PS3 tem 3 entradas principais. Que é a sua entrada de cabo de força, que é um cabo ao estilo do PS2. O cabo que geralmente a TV também usa. Aquele padrão universal, podemos assim dizer. Que é um ponto positivo em comparação ao 360, que por exemplo, a Xbox 360 usa uma fonte externa, que custa 50 reais nada, 100 reais, paralela, 100 reais. PS3, já o PS3 é aquele cabinho genérico mesmo, bem mais barato. De imagem é o cabo AV, igual o do PlayStation 2, o cabo de áudio e vídeo do PlayStation 2 é compatível com o PS3. E além disso, você também pode usar o cabo de vídeo componente no PS3. Você precisa fazer uma configuração no menu do videogame, mas você também pode usar o vídeo componente. Porém, o PS3 tem a entrada HDMI, que é a principal dele, a entrada mais moderna, é a entrada padrão dele. Porém, há casos, se você for procurar comprar um PS3 usado, é comum a entrada HDMI estar queimada em alguns PS3. E aí, o cabo de vídeo componente se torna uma alternativa interessante. Porém, você também pode, e a partir dele também dá para usar o PS2 True HDMI. Isso é muito legal do PS3 compartilhar as entradas com o PS2, ou seja, se você tem um Play 2, você pode reaproveitar muita coisa dele no PS3, inclusive os controles. No caso aqui eu estou jogando com um controle de PS3 comum, mas sabe aquele adaptador USB para controle de PS2? Se você encaixar ele no PS3, e aí você pode usar um controle de PS2 no PS3. Infelizmente, para rodar PS2 esse controle não vai funcionar. Para rodar o Play 2 no Play 3, só o controle de PS3 mesmo. Mas para jogar jogo de PS3, o controle de PS2, o controle sem fio da Logitech, o controle USB de PC, a maioria deles vai funcionar no PS3. Óbvio que o ideal é o controle original Sony, mas é muito bom ter opções alternativas, o famoso quebra-galho para poder jogar. Porque aí você não fica preso a uma única opção. É muito bom isso do PS3. Ele aceitar praticamente qualquer controle nele, de boa. Aqui já caminhando para o final do vídeo, chegou o momento de comentar o grande ponto fraco do PlayStation 3. A grande pedra de toque, o que faz o PS3 ter muitas ressalvas. Eu não estou conseguindo subir aqui no Mega Man. Vamos lá? Agora foi. O PS3 tem um problema de superaquecimento. Tanto o Play 3 quanto o Xbox 360 são videogames que não foram muito bem construídos, então de início eles foram muito problemáticos, de forma que é praticamente impossível você encontrar o PS3 Fat e o Xbox 360 Fat hoje em dia funcionando à venda. Você vai encontrar muito mais os modelos Slim, que eles corrigiram os problemas de superaquecimento. Porém, mesmo assim, nesses modelos, o PS3 Super Slim e o Slim, é necessário você fazer uma manutenção de tempos em tempos, de forma que, exemplo, é bom tipo, sei lá, uma vez a cada 2 anos, uma vez ao ano, trocar a pasta térmica do PlayStation 3. E este processo exige um certo conhecimento. Você vai ter que abrir o videogame ou pagar para alguém abrir ele. E aí, com isso, o PS3 vai prolongar muito bem a sua duração. Sempre ficar atento à temperatura do PS3. Com o REM tem uma funcionalidade que você consegue medir lá a temperatura. Isso é muito bom, aumentar a velocidade da fan dele, da ventoinha dele. Por exemplo, o jogo de PS2 é recomendado você aumentar a velocidade da fan, pois ele superaquece o PlayStation 3. Ele faz o PS3, o motor, o processador do PS3 trabalhar mais. Então é interessante essas funcionalidades para aumentar a durabilidade do PS3. E agora aqui chegando à conclusão do vídeo.
você encontra o PlayStation 3 na faixa entre 400 até R$1.000. Ele é bem flutuante a faixa de preço dele. O preço ideal que eu acho do PS3 é na faixa de 500. Infelizmente, por exemplo, no Mercado Livre você tem que ir com bastante paciência, mas você encontra ele nessa faixa com tudo funcionando, que é o ideal. O PS3 tem que estar com leitor, Bluetooth, tudo funcionando direitinho, porque o PS3, outro detalhe a se comentar, ele tem um problema que, por exemplo, diferente do PS2, o PS2 com leitor ruim ainda funciona. Se o PS3 estiver com leitor ruim, ele não funciona. Mesmo que você quiser jogar jogos por HD, com leitor ruim, o PS3 detecta que está com problema e não funciona. Você precisa estar com ele 100% para rodar ele. Então, fique atento a esses detalhes do PS3. O ideal é nessa faixa de 500. Como pontos positivos, a sua biblioteca de jogos, roda PS2 por software, mas roda PS1 nativamente praticamente. Seus acessórios são baratos, pois são praticamente os mesmos acessórios do PS2. O único acessório realmente mais caro dele é o controle original, que aí já é uma faixa de uns 100, 150 reais. Mas de resto você encontra fácil. Seus jogos originais, você também, os principais, você encontra por um preço bem em conta, bem legal o preço. E como pontos negativos, fica a questão da taxa de download dele, que se você for baixar um jogo no PS3 por internet, tanto por Wi-Fi ou por cabo de rede, vai demorar, um ponto a ser comentado. E a questão do superaquecimento. O PS3 é um videogame que tem problema de superaquecimento. Você tem que fazer a troca de pasta térmica dele de tempos em tempos, senão o PS3 vai parar de funcionar definitivamente. É um ponto chato que, por exemplo, o PS2 não tem isso, o Nintendo Wii não tem isso, mas o Play 3, o Xbox 360 e todos os videogames que vieram depois deles tem essa questão de manutenção. Mas bem, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, opinião, deixe aí nos comentários. E é isto, nos vemos no próximo.